Vamos orar. Deus, Tua graça sobre nossas vidas nesse momento, Espírito Santo seja conosco, pois é quando o Senhor opera em nossas vidas, Senhor Deus, é quando o Senhor ministra a palavra do Senhor lá no âmago da nossa alma, lá no profundo do nosso ser, é que então existe o grande despertamento para a conversão, para a santificação. Por isso, Espírito Santo, seja conosco, Senhor. Quebranta nossos corações, Senhor Deus. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor Deus. Pai, para que estejamos concentrados e entendendo muito bem a Tua palavra, meu Pai amado. Te pedimos, Senhor Deus, porque nós queremos crescer no conhecimento do Senhor, por isso nos agracia, Senhor Deus. Pai, por favor, Espírito Santo, seja conosco nesta noite, Deus amado, que não haja nenhuma interferência na minha mente com a preocupação do amanhã, Senhor Deus, aquilo que eu preciso resolver já amanhã cedo, meu Pai amado. Deus, não, Senhor, não permita a desconcentração, Pai amado, mas seja comigo neste momento, faz um milagre, meu Pai, Tua unção, Senhor Deus, Tua unção em minha vida aqui agora, Senhor, pois eu quero estar confinado, preso, algemado, Senhor, na Tua palavra, meu Pai, na Tua palavra. Por isso eu te peço, Espírito Santo, seja comigo em nome de Jesus. No dia 10 de abril de 1996, quando tivemos uma reunião extraordinária com a grande liderança da Igreja Católica, onde o arcebispo metropolitano, Dom Eusébio, que atualmente não é mais em Santa Catarina, mas última vez que eu tive notícia, ele estava no Rio de Janeiro. Então, uma reunião extraordinária com o secretário dele, na época ele não pôde vir, porque ele teve uma viagem de urgência, e mais outras lideranças e padres, e eles nos acusaram de sermos bibliólatra. Bibliólatra, porque eles diziam, e que não era verdade, nunca fizemos isso, que nós condenava os católicos de idólatras, por causa das imagens, tal, aquela coisa toda, né? E então vocês ficam condenando a igreja de ser idólatra, e vocês são uns bibliólatras. Quase que eu soltei foguete, né, no momento. Que eu sou idólatra, então, da palavra de Deus, eu sou idólatra da fala de Deus. Que bom é isso, né? Isso é tremendo. 1 João 5:20, se não me falha a memória, deixa eu ver o versículo correto. João diz assim: filhinhos, isso é 21, versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, lançai fora os ídolos. E ídolo não é só quando se pede para um morto, se pede para um santo. Ídolo não é somente aquela estátua de gesso, de madeira, sei lá do que, né? Não é só isso. Mas ídolo, quando João diz aqui, uma que ele está dizendo assim, claro, de forma universal, mas ele está dizendo filhinhos. Não está falando para um povo incrédulo, está falando para um povo crente. Ele diz filhinhos, filhinhos na fé, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Está falando povo crente, porque infelizmente o crente tem muita facilidade de ter ídolos em sua vida.
ídolos. De várias formas podemos denominar aqui. Incredulidade em alguns pontos bíblicos, né? Ou idolatrar um pregador ou um cantor, faz de tudo que nem fosse do mundo para ver tal fulano, enfim, aquela coisa toda, são ídolos, né? Ídolos de amar a sua namorada, a sua noiva, ou sua esposa, ou seu esposo, mais do que Deus, do que o Senhor Jesus, assim como a Cássia falou, que o Davi disse, né? Pai, mãe, vocês já acham que vocês me amam mais do que Jesus? Não, Jesus me ama mais do que vocês me amam, não é? Então, sabe, até isso, guardai-vos dos ídolos, ou seja, tudo aquilo que interfere a presença absoluta de Deus, o domínio, o senhorio absoluto de Deus. Isso é ídolo. É mentir, é se envolver com as pessoas que não conhecem a verdade, se envolver, que eu diga assim, no mesmo falatório, pensar como as pessoas que não conhecem a verdade pensam, são ídolos. Tenho medo de ser ofertante, tenho medo de ser dizimista, é ídolo porque não acredita na palavra de Deus, não crê. Se a Bíblia manda de Gênesis a Apocalipse, podemos dizer assim, isso é ídolo. Não, eu só vou no culto dos domingos. E o resto do dia pode ir e não vai. É ídolo. Ídolo da indiferença. Ídolo do materialismo. Ídolo da pornografia. Ídolo da masturbação. Ídolo. Guardai-vos dos ídolos, filhinhos. Guardai-vos. Ídolo da prostituição. Jesus disse, se desejares no teu coração uma outra pessoa que não seja teu marido, tua esposa, já prostituísse. Jesus é muito radical. Quando se faz uma apuração melhor da palavra de Deus, passamos até a entender que o Novo Testamento é mais rígido do que o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento dizia o quê? Olho por olho. Se fura um olho, eu tenho o direito de furar o teu olho também. Mas o Novo Testamento, não. Se teu inimigo te bate, dá outra face. Se o teu inimigo te persegue, ore por ele. Se teu inimigo pede para andar 1000 milhas, ande 2. Sabe? É mais rígido do que o antigo. Por isso, para nos adequarmos à forma de Deus, precisamos buscar o entendimento, o conhecimento e a prática da palavra de Deus que foi enviada a nós. E ter zelo pelas almas, amar as almas, ter compaixão das almas, evangelizando, falando do amor de Deus, expressando com a sua vida também, e pedindo para Deus abrir os olhos, e o Espírito Santo para ajudar a comover a nossa alma por outras almas. Até o título da festa do Êxodo está: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita. Esse é o título.
Esse é o título da festa do Êxodo. Já apagaram ali assim? Até era para deixar ali, viu? Ô Léo, deixa o título ali, Léo. A festa do Êxodo. Não precisa programação, mas só deixa ali. Por favor. Erguei os vossos olhos, vede os campos, já estão prontos para a colheita. João 4,35 diz assim, Jesus falando, não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa, já estão brancos para a colheita. Zelo pelas almas. Erguei os vossos olhos. Veja, abra os vossos olhos. Numa tradução judaica diz, abra os vossos olhos. Abra. Já estão brancos, já estão prontos para a colheita. Mas como? Se Jesus Cristo diz, no início do versículo, assim, ainda há 4 meses para a colheita. Ainda há 4 meses para a colheita. Possivelmente ali eles estavam numa plantação de trigo ou cevada. Mas se faltava 4 meses para a colheita, é porque a plantação não estava madura ainda. Porque aproximadamente 4 meses entre a plantação e a colheita desses produtos. Aproximadamente 4 meses. E se Jesus Cristo diz, há 4 meses, é porque no mínimo, a plantação estava verde ainda. Não estava pronta. Não é isso aí. Ah, tá, isso aí, perdão. Disse Jesus, erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão prontos para a colheita, para a ceifa. E o normal então o quê? Quando a plantação está pronta, olha lá, um ferrinho, né? E vai colhendo, vai botando no molho, vai colhendo. Mas se faltava 4 meses, eles não podiam colher. Mas isso era uma coisa óbvia. Daqui a 4 meses, o trigo vai estar pronto para a colheita. É uma coisa natural. Mas logo em seguida ele diz, eu porém vos digo. Não está assim na tua Bíblia aí, 35? Ou contudo eu vos digo. Enfim. Eis que vos digo, erguei, abra os olhos, levante os olhos, abra os olhos e veja os campos, já estão brancos para a colheita. E aí, como isso? Uma coisa meio contraditória. No início do versículo diz que ainda há 4 meses, e no final do versículo Jesus diz, já estão prontos para a colheita. Do que Jesus estava se referindo? O contexto daqui está falando dos samaritanos que estavam ouvindo a palavra de Deus. Lembram? Quando Jesus está falando com a samaritana, e Jesus revela a vida dela ali, ela sai toda eufórica, vai para Samaria,
e lá ela anuncia o Salvador Jesus, lá ela anuncia o Messias, e aquele povo começa a vir, e aquele povo que tinha ouvido de falar de Jesus estava vindo, e com certeza não, provavelmente, aquele povo estava se misturando com a plantação de trigo, estava se misturando, o povo que estava ouvindo de falar de Jesus, estava ali pertinho, porque a samaritana tinha ido até a cidade e anunciado, e o povo, uau! Começaram a se aproximar de Jesus. Estavam se aproximando do Senhor. Não vou ler o contexto, mas é sobre este fato. Essa história não é interrompida e começa uma outra história. Não, mas versículo 35 é a continuidade da conversão da samaritana e o anúncio dela a toda a gente da cidade, que muitos estavam vindo até Jesus. Por isso que Jesus diz: vede, abram os vossos olhos, levante. Esse povo aí, esse povo está pronto para se converter. Esse povo aí, está pronto para vir até mim. Por isso Jesus diz: abre os olhos. Está escutando ali as pisadas ali, sobre a palha, sobre o chão. Jesus está dizendo para os discípulos, porque a conversa é com os discípulos. Aí Jesus, onde fala, abre os olhos. Essa gente aí, que está vindo aí, os samaritanos, convertam eles, protejam eles, anunciem a eles a minha palavra, façam eles seguidores, como vocês estão me seguindo. É isso que Jesus está dizendo. Ergam os olhos, abram, eles estão prontos. Neste momento, Jesus não estava falando mais da espiga de milho, porque elas estavam verdes. Elas ainda não estavam prontas para a colheita. Jesus estava falando do povo que estava vindo até Ele, por ter ouvido dEle. Não eram seguidores dEle, o povo que tinha ouvido. Meu irmão, minha irmã, abra os olhos. O povo da nossa cidade tem ouvido das maravilhas do Senhor. Infelizmente tem ouvido muita coisa ruim também, mas deixa dentro do parênteses isso. Fecha na caixinha com 7 cadeados e tem ouvido. Ele tem visto a tua vida, tem visto a tua vida, tem visto a tua bondade, porque a bondade do Senhor Deus na tua vida, você tem se tornado uma pessoa
bondosa. A tua vida tem mudado. O Evangelho do Senhor começou a proclamar através da tua vida. As pessoas têm tido conhecimento. Sim, se tem tido conhecimento, então pede para o Espírito Santo: abre os meus olhos, Senhor, porque eu quero convertê-los. Abre os meus olhos, Senhor. Aqueles samaritanos que estavam se achegando ao Senhor, não estavam convertidos. Eles tinham ouvido falar, por isso eles vieram. A tua vida tem atraído, tem deixado as pessoas, tem levado as pessoas a refletir, a pensar. Quem sabe, algumas delas têm dito que tu és até um crente bobo, um fanático, um religioso. Tá, tudo bem, mas tem visto, apesar dessas insinuações, né, equivocadas, mas elas têm visto a tua mudança, têm visto a tua bondade que reflete a bondade do Senhor Deus. Então ceifa elas, então colhe, então te aproxima, então converta elas, meu irmão. Porque se o trigo não for para o celeiro, se o trigo não é separado para ser, deixa eu refazer, se o trigo é separado no armazém, na despensa para ser consumido, a palha é reservada para ser queimada, porque a palha tem que ser queimada, ela não serve para nada. Ou eu converto as pessoas para serem guardadas no celeiro de Deus, para terem os seus nomes escritos no cartório celestial, ou do contrário, elas serão palhas, e a palha é queimada, é destruída. Por isso Jesus está dizendo: ceifa o trigo, colhe as almas, colhe, converta, guarde, ensine, discipule, fale da verdade do amor de Deus, fale da retidão de Deus, porque falar do amor de Deus também, somente isso, sabe, fica um negócio meio a desejar, porque o amor de Deus é um contexto, principalmente das exigências de Deus. Então tem que ensinar, tem que converter. E Deus nos chama, se somos discípulos. Jesus disse: erga os olhos, levante os olhos, abra os olhos, para que veja as almas, para que elas não sejam queimadas com a palha queimada, para que não vão para o inferno. Zelo, meu irmão, zelo. Sabemos sim que o tempo está muito próximo da volta de Jesus. Sabemos sim que as pessoas que não forem transformadas conforme
o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo, conforme Filipenses 3:21, sabe, terão grandes problemas, sérios problemas. Muitas delas, muitas morrerão, vão para o inferno, nem vão chegar a ter a tal da segunda oportunidade que é no milênio. Ou a oportunidade que poderá ter aí na grande tribulação, que se não foi transformada no tempo da graça, muito difícil vai ser no tempo da grande tribulação, porque se não creu no evangelho gracioso de Deus, quando podia, ser muito complicado depois ele manter-se firme, né? Ou pensar, dizer, e se lamentar, por que eu não fui crente? Não, se não foi crente antes, vai ser muito difícil ser agora, né? Ser no futuro. Então assim, e muitos deles não são crentes. Tem uns que são rebeldes, tem uns que ouvem, mas não querem, né? São que nem o cão, que nem um cachorro. Final de Apocalipse diz que os cachorros, o cão, não entrarão. O que é o cão? O que é o cachorro? O cachorro não come o vômito dele? É isso aí, meu irmão. A pessoa se converte, põe para fora toda a porcaria, toda a nojeira, todo o pecado, sabe, toda a ruindade, vomita tudo, tudo que é ruim. E se ela não se firma, se ela não persevera, ela volta a práticas erradas que tinha outrora. Isso é comer o vômito. Por isso o Apocalipse diz sobre o cachorro, sobre o cão. Tem muitos que são rebeldes, infelizmente, não querem, não continuam na perseverança, na busca de Deus, na simplicidade, acabam se frustrando por exemplos de pastores, de pregadores, de cantores, disso, daquilo outro, de crente, não sei o que e tal, aí se desculpam para ser crente que nem aquela besta lá. Eu não prefiro não ser. Tudo bem, vai para o inferno mesmo assim, né? Mas o grande exemplo, palavra de Deus, Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande exemplo, e nos demais, ter misericórdia, pronto, perseverar na busca. Então, gente, erguei os olhos. Por isso, oportunidade, minha igreja está de aniversário, vamos lá? Quem sabe numa dessa, mas pelo menos ela vai ouvir. Pelo menos ela vai ouvir a boa palavra de Deus, se não se converter. Agora. Por isso, faço o convite, amados, para vir para a festa, Vede os Campos. E Deus olha, assim, amados, o salmista diz que Deus olha os fiéis da terra. Jesus fala em João 4 que Deus procura os verdadeiros adoradores, pessoas compromissadas, fiéis. Deus procura. E Deus, eu já ouvi, eu acho que eu já até falei, Deus procura não é porque tem pouco. A Bíblia não diz que, não é esse o caso. Deus procura porque tem pouco. Não. Deus procura, independente da quantidade. Deus ama todos, Deus quer todos para Ele. Por isso que Deus procura, né? E quem Deus vai estar de olho sobre? Aqueles que nós que estivermos ali falando do amor de Deus, evangelizando, convidando para se aproximar da família de Deus, que é a igreja do Senhor. Isso é serviço nosso, irmãos. Isso depende de nós, não depende de anjos, nem depende de alguns poucos pregadores, mas toda a igreja deve ser pregadora do Evangelho. Toda a igreja, todo crente, todo o povo de Deus ser pregador do Evangelho. Por isso Jesus diz,
Jesus não disse só para Pedro e João: ô Pedro e João, vem cá no cantinho, olha lá, olha a multidão que está vindo ali, Não, Jesus disse para todos os que estavam com ele: erguei os olhos, vejam, aquele povo quer se converter, aquele povo quer se converter, aquele povo quer adorar a Deus, aquele povo precisa de conhecimento, aquele povo precisa do amor de Deus, aquele povo precisa de cura, aquele povo de libertação, aquele casal precisa ser restaurado, aquela pessoa está enferma, aquela, é isso que Jesus diz: erguei os vossos olhos e veja e traga, cure, liberte, salve a pessoa. É isso, amados. Jesus não somente disse isso para os seus da época, mas está dizendo hoje para nós, para não sermos indiferentes, com os perdidos. Vamos salvar a gente, vamos salvar pessoas, vamos salvar, irmãos. Vamos fazer de tudo, vamos estar falando, mas com testemunho. Que o testemunho de vida vale por 1000 palavras proferidas. Testemunho. Eles verem a mudança. Deus nunca de forma alguma pretendeu que a sua criação se perdesse, fosse como palha que se queima ao fogo. Não. Deus, desde a criação que o homem pecou, sempre providenciando a salvação para o homem, sempre providenciando isso. Isso faz aproximadamente 6.000 anos que Deus está sempre providenciando a salvação para o homem. E no século 21, pós-Cristo, Deus conta conosco, Deus nos chama para isso, irmão. Deus nos chama para isso. Então vamos fazer, vamos falar, vamos testemunhar lá na empresa, sendo fiel, sendo correto. Ele faz tudo perfeito e fica sempre com aquele sentimento de dívida, que ele poderia ter feito melhor. Por que ele age assim? Porque Paulo explica isso: faça isso como se faz. Nem botar aquela meia hora ou aqueles 5 minutos como hora extra. Oh, que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda. Isso é ter um coração celestial. Ser fiel. E sair daquela bobeira de que 6 horas, 15 para as 6 ainda. Eu vou lá no banheiro, me embelezo. Né? Prontinho, tal, aí 1 minuto ainda, pois é, aí o relógio ponto está lá, aí não posso bater, 1 minuto antes, aí, sabe, irmão, ir além daquilo que pedem ou me pagam para fazer, ir além, sem cobrar até. Tudo bem, patrão, é regra da empresa lá, meia hora tal, mas está trabalhando ali, né? Beleza, meia hora, o cartão já é eletrônico lá, beleza. Eu estou ainda na época do lápis, né? Mas, sabe, irmãos, erguei os vossos olhos, que o teu patrão precisa de salvação. Erguei os teus olhos, porque o teu funcionário precisa de salvação. Erguei os teus olhos, porque o teu amigo de escola precisa de salvação, o teu amigo de trabalho precisa de salvação. Precisa de salvação. Zelo